Essas manifestações atrapalham? Boa noite, Eugênio. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos os ouvintes da 95 FM. Em primeiro lugar, dizer, Eugênio, que a Assembleia, e no que tange principalmente a CCJ, que é a comissão que eu presido, tem cumprido sim a sua parte. O que o governo queria, na verdade, era que tudo fosse aprovado sem passar por comissão nenhuma. O governo tinha uma expectativa que fosse dispensada a tramitação das matérias e que não houvesse nenhum diálogo, nenhum debate, que não fosse... Um regime de urgência geral? Isso, RN urgente, né, como foi chamado, mas o governador, que já foi presidente da Assembleia, sabe que aqui naquele colegiado há pensamentos divergentes, regimentalmente tinha que passar pelas comissões, principalmente um pacote, como ele denominou, de 18 matérias, e mais 2 matérias ele encaminhou. Na verdade, são 20 matérias. Dentro dessas 20 matérias tem 3 PECs, que é uma proposta de emenda à Constituição, que tem um rito processual totalmente diferenciado, né, com votação em primeiro turno, segundo turno, comissão especial, mas também passou pela CCJ. Só para vocês terem ideia, Eugênio e Thaisa, já passaram pela CCJ 15 matérias. Das 18. Agora, das só pra 15 matérias foram apreciadas já pela CCJ. Agora, e hoje ia ser votado mais 2 matérias na CCJ. Só para a gente explicar melhor para o nosso ouvinte o que é a CCJ e o que é que significa a CCJ antes do processo chegar ao plenário para ser votado. Ok. A CCJ é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nessa comissão, a comissão é a primeira comissão, é a porta de entrada de toda e qualquer matéria que chega na Assembleia Legislativa. Ela tem inicialmente que passar pela CCJ. É de lá que diz se é legal ou se não é legal. Exatamente. Se a matéria é constitucional ou não, né? A matéria ela pode até ser rejeitada se o parecer do relator for pela inconstitucionalidade e todos concordarem de forma unânime, ela é arquivada, ela é rejeitada. Mas se um deputado discordar, né, votar contrário, a matéria vai para plenário, né, e o plenário, de forma soberana, que vai definir. Claro que a matéria continua a tramitação regular, porque depois da CCJ, a matéria passa para a Comissão de Finanças. E muitas matérias, depois da Comissão de Finanças, dependendo do teor da matéria, passa também pela Comissão de Administração. Então, são 3 matérias são 3 comissões técnicas, 3 comissões permanentes, que são onde são analisadas essas matérias desse pacote fiscal do governo do Estado. E a CCJ vem se reunindo na primeira semana, Thaisa. Nós nos reunimos todos os dias. Normalmente, num período ordinário, né? E nós estamos num período de uma convocação extraordinária, uma convocação extraordinária. No período ordinário, a CCJ ela se reúne uma vez por semana. E a Comissão de Finanças, todas as comissões, uma vez por semana. Nesse caso, nós estamos nos reunindo praticamente todos os dias. De plantão. E aprovando. E o mês de janeiro todo, não é todo. A gente está cumprindo a nossa parte, a nossa missão. A gente tem colaborado, mesmo eu sendo deputada, por exemplo, que não sou da base do governo e não concordo com muitas matérias que o governo encaminhou, mas como presidente da CCJ, eu tenho colaborado, sim. O papel da CCJ é dizer se é legal ou não. Aí o seu papel político é depois. Isso, quais são os projetos que a senhora não concorda, deputada? Olha, as matérias que prejudicam o servidor. O servidor está bastante sofrido, né, fragilizado. Imagine aí o que é você. Tem residências, tem... lares que tem dois chefes de família, né? O casal servidor público. Agora imagina aí, há 2 meses, 3 meses sem receber, porque não recebeu o 13º e não recebeu o mês de dezembro, né? Tem muitas situações assim. Então, a situação é bastante grave, não é? Os servidores estão muito sofridos e tirar direitos desses servidores e reduzir o salário deles, realmente eu não concordo. O aumento da alíquota previdenciária, a senhora não concorda? Não concordo. Eu acho que o governo deveria ter tomado essas medidas, essas ou outras medidas. Mesmo outros estados já tendo feito isso? Mesmo assim, nessa situação que o servidor se encontra, de salário atrasado, eu não concordo, porque vai reduzir o salário do servidor, entendeu? Mas só queria recordar que quando a senhora, quando Dona Vilma era deputada, essa alíquota aumentou de 9% para 11%. E essa não foi sua opinião. Deputada ou governadora? Governadora, perdão. Mas eu não estava E essa não foi sua opinião.
Eugênio, na época? Porque eu não estava na Assembleia, Eugênio, e nem discuti essa matéria. Né? Se tivesse discutido, eu colocaria aqui com a maior tranquilidade do mundo. Eu passei quase 4 anos fora da Assembleia, na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Então, tem muitas matérias que não passou pela discussão do meu mandato. Né? Portanto, eu estou analisando essa matéria agora. E outra coisa, quando Vilma era governadora, o salário não atrasava, não. Quando Vilma era governadora, tinha calendário de pagamento. O servidor sabia o dia que ele ia receber. Agora não, o servidor está completamente fragilizado, sofrido, né? Sem saber a data que vai receber, recebendo com atraso, com tudo atrasado na sua casa, conta de energia, supermercado, escola de menino, né? Enfim, os servidores estão altamente desmotivados. Já estavam desmotivados quando não estava atrasando o salário. Imagina agora. Agora, deputada, a senhora disse agora que não é favorável ao aumento, porque o governo, você dizendo uma coisa e parou, o governo já teria que ter tomado isso, essa atitude antes, é isso? Eu acho que o governo deveria ter tomado medidas que pudessem fazer com que o governo tivesse a condição de ter suas contas equilibradas. Isso lá no começo do governo? Isso no começo, porque o governador, quando fez reunião com a gente, Thaisa, ele disse, eu até fiquei assim, assustada e surpresa com o que ele disse. Ele começou a reunião dizendo que pegou o Estado totalmente falido. Quando ele assumiu o governo, ele disse, quando assumiu o governo, pegou o Estado totalmente falido. Aí, como é que ele pega o Estado totalmente falido e não toma nenhuma medida? Então, se ele tivesse aprovado, apresentado essa matéria do ou outras, né? Aumentando a alíquota lá no começo do governo, a senhora teria aprovado? Agora, o problema é por causa do acúmulo com o aumento, com o atraso de salários, é isso? Thaisa, teve Estado que aumentou a alíquota, mas condicionando até ao pagamento em dia do servidor. Acho que foi o caso de Rio de Janeiro, se eu não me engano. Mas aqui não teria essa mesma condição que o governo federal disse que só manda dinheiro para o Rio Grande do Norte se aprovar esse pacote. Eu acho esse nome ridículo, eu acho esse nome antipático, mas tudo bem, é um pacote. E que nesse pacote teria que aprovar esse aumento da alíquota. Isso é o que o governo do Estado do Rio Grande do Norte está dizendo. Até agora não foi apresentado nenhum documento por escrito oficializando. Vocês pediram esse documento? Pedimos esse documento. A bancada, vocês pediram a bancada? Pedimos ao governo, pedimos à bancada do governo. A gente conversou com o senador José Agripino aqui. Não foi encaminhado nada. A gente conversou com o senador José Agripino aqui, ele também afirmou isso, né? Que na reunião que teve lá, a bancada, junto com o presidente, que foi exigido isso. Então, para vocês não existe essa exigência? Não foi oficializado isso aí, isso é que o governo coloca. E mesmo assim, não sei se você viu, há rumores até que esses recursos não viriam para o Rio Grande do Norte, não é? Há rumores em relação a isso. Na verdade, Eugênio, vou dizer a minha opinião. O governo federal impôs ao governo federal que era necessário um plano de recuperação fiscal para o governo ter qualquer tipo de apoio do governo federal. O governo do estado fez esse pacote, às pressas, sem planejamento, por isso que não se votou também até mais rápido, a votação não foi mais célere, porque o governo não encaminha informações para subsidiar os relatores. As matérias foram feitas e refeitas várias vezes, é isso? Várias vezes. Olha, em relação ao Potigás, no dia da votação, Eugênio, no dia da votação, chegou um substitutivo em relação ao Potigás. Isso é uma matéria que já tinha passado pela CCJ, pela Comissão de Finanças, pela Comissão de Administração, já tinha sido anunciado, estava apta para ser votado, chegou um substitutivo. Vai ter que passar de novo. Fazer todo o trâmite novamente. Toda a tramitação novamente. Além disso, tem outras matérias que estão paradas. A matéria 159, que trata do perdão da dívida do Banderne e do BDRN, até 95% de perdão da dívida. Como é que o governo está precisando de recursos e manda uma matéria para perdoar a dívida de até 95% do Banderne e do BDRN? Como? Nós pedimos informações, o governo não encaminhou informações em relação a essa matéria, está parada. Outra matéria, a matéria da alienação de imóveis, da venda do terreno da SEASA, do Centro de Convenções e do Centro de Turismo, está parada lá, porque o governo disse que ia mandar um substitutivo. Então o governo mandou matérias cheias de erros, de distorções, e aí não é essa matéria, peraí, eu vou mudar, vou mandar um substitutivo. Foi dessa forma então, assim, que o pacote foi encaminhado. Então, o governo está completamente perdido, desorientado,
sem rumo. Com base nessas informações, deputada, eu constato então que tão cedo vocês não vão conseguir concluir esse trabalho. Olha, em relação à CCJ, está quase 100% concluído. Só faltam 2 matérias para a gente concluir. Ah, tá. Mas então eles já mandaram essas informações que vocês precisavam? Não, 3 matérias vão ficar para o ano legislativo ordinário. Que começa já depois de amanhã. Isso, que é a matéria do substitutivo, essa 159. Não vai ter como votar essas 3. Mas em relação a todas as outras que já estão aptas, né? 15 já passaram pela CCJ, mais 2 são votadas, né? Amanhã, funcionando normal a Assembleia, ficando só 3 para o período ordinário. Pegar esse gancho do funcionando normal assim. E a PEC também, que vai continuar no ano legislativo ordinário normal, porque tem um rito processual diferenciado. Mas já passou pela CCJ, porque a gente vê só a parte da regimentalidade, a parte da constitucionalidade é vista por uma comissão especial designada pelo presidente. Então, a nossa parte, nós estamos praticamente concluindo a parte da CCJ. Falta ainda passar algumas matérias pela Comissão de Finanças, e anunciar para votar. Hoje, se tivesse tido sessão, nós iríamos votar 5 matérias. Já votamos 4. Entre elas, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária na CCJ. Na CCJ. Essas 5, Thaisa, que iria passar hoje, ia ser votada seria hoje em plenário. Seria no plenário. Entre elas está a matéria do abono, que vai permitir dividir em 6 parcelas o 13º do funcionário público. Né? Quer dizer, o servidor não quis que ninguém entrasse. Eu já fui abordada. Consequentemente, essa matéria não vai ser votada enquanto não houver. Eu já fui abordada na rua por várias pessoas pedindo para eu explicar como é que é essa questão de dividir o 13º em 6, ou fazer um empréstimo, ou esse abono. Não trata de empréstimo. Dá para você explicar melhor o que é isso? Não trata de empréstimo a matéria que eu fui, inclusive, relatora na CCJ. A matéria inclui, né, pede autorização do Legislativo, no caso da lei, para um abono de 12,42%, uma espécie de compensação pelo atraso, e o que resta do 13º, por exemplo, se tem um funcionário que falta receber R$4.000 de 13º, então esses 4.000 vão ser divididos em 6 parcelas, com acréscimo cada mês de 12,42%. Ou seja, uma correção. Isso, em função do atraso. Exatamente, em função do atraso, e dividido em 6 meses. Agora, dizem que se o servidor quiser receber todo de uma vez, aí ele vai... Faz o empréstimo, mas aí é a opção do servidor, não é isso? A opção do servidor. Na matéria não trata disso, trata só das 6 parcelas com acréscimo de 12,42%. Deputada, eu queria tocar exatamente nesse ponto que a senhora falou agora, se pudesse ter votado, se a casa funcionasse. Hoje teve uma manifestação bastante violenta, eu diria, né? Com queimaram pneus, agressividade até junto aos deputados que não permitiram a entrada e ficaram lá gravando. Como é que a senhora avalia esse posicionamento dos manifestantes? É uma atitude democrática? Agressões verbais, inclusive, Eugênia, funcionários da Assembleia que queriam entrar para trabalhar, não tinham nada a ver com a votação, só queriam trabalhar. E quem estava lá dentro também não podia sair. Olha, Eugênia e Thaisa, eu entendo o desespero dos servidores, né, que estão ali. Muitos servidores, não foi só sindicato e associações, mas muitos servidores foram para lá, né, não queriam fazer pressão. Eu acho que o certo, na minha concepção, é o servidor ir para lá para pressionar politicamente o parlamentar para votar favorável aos direitos dele. É o direito dele. Exatamente. Agora, impedir que haja votação, né? Nós estamos numa democracia. O que é que o MST estava fazendo na frente da Assembleia Legislativa? Não entendi. Não sei porque o MST não é atingido por nenhum desse pacote. Não é atingido. E outra coisa também, esse pacote não trata também de demissão de servidores, não é? O governo vai tomar medida em relação a demissões, segundo eles colocaram, mas sem passar pela Assembleia. Não vai passar pela Assembleia nenhuma matéria relacionada à demissão. Fica bem claro isso. Sim. As matérias já foram bastante divulgadas, matérias que estão tramitando na Assembleia, né, que diz respeito à parte previdenciária, que diz respeito também a altera critérios, revoga direitos de servidores também, né? Tem matérias até que não tem nada a ver com pacote fiscal, como, por exemplo, diário operacional, tem nada a ver com pacote fiscal. Isso. A reestruturação da Fundac tem nada a ver com pacote fiscal também, né? Tem algumas matérias que não tem nada a ver com pacote fiscal, mas que o governo aproveitou e colocou na convocação extraordinária também.
Então, eu acho que eu respeito, né, e entendo e compreendo a situação do servidor público, né, que está bastante massacrado no atual governo, mas impedir o ir e vir, né, de um cidadão, de um trabalhador, de um servidor, porque nós somos servidores do Estado também. Exatamente. O parlamentar, ele é um servidor público também. A senhora acredita que essa votação que está prevista para amanhã, já que a Assembleia emitiu uma nota dizendo que a votação que não aconteceu hoje aconteceria amanhã? Eu vi o deputado Fernando Mineiro num vídeo no Instagram dele dizendo que hoje não houve a votação por causa da manifestação, mas ao mesmo tempo ele convocando a manifestação para continuar amanhã. A senhora acredita que vai haver votação amanhã? Olha, eu prefiro acreditar que o deputado Mineiro está convocando os servidores para continuar de alerta, para continuar pressionando politicamente os parlamentares para votar de acordo com o pensamento dos servidores. Eu acho isso legítimo. Agora, impedir a entrada ou saída de servidor e a entrada ou saída de parlamentar, eu acho isso errado. Eu espero que haja uma compreensão melhor por parte das associações e sindicatos. Eu mesmo estou disposta a dialogar com eles para que nós possamos ter amanhã a casa funcionando. Até porque, Thaisa, durante todos esses dias, os sindicatos, associações, os servidores acompanharam tudo. Tiveram acesso, inclusive, à Assembleia, né? Exatamente. Nós tivemos 4 matérias que foram votadas e os servidores acompanharam essas matérias, acompanharam as votações também na CCJ, na Comissão de Finanças, ou seja, não houve impedimento de nenhum servidor para que ele pudesse acompanhar as votações na Assembleia. Então, é necessário que se respeite a democracia, que nós possamos votar. Isso eu estou colocando e eu voto favorável ao direito dos servidores e da população do Estado. Não é? Eu não vou votar a matéria que prejudique o servidor, que prejudique a população, até porque as matérias, como eu falei, elas não foram aprofundadas, elas não foram bem planejadas, né? O governo está bastante perdido, né? Eu torço para que o governo se encontre, mesmo sendo de oposição, mas eu quero o meu Estado melhor. Eu quero o Estado funcionando bem. Você veja que a questão da violência aí, 2 policiais, eles foram assassinados em 48 horas. 5 já esse ano, né? 5 já esse ano. Então, a situação é bastante grave do nosso Estado. É preciso, sim, que o governo federal encaminhe recursos. O governo federal tem recursos, porque é quem fica em toda a divisão dos tributos. Quem tem a maior parte é a União, é o governo federal e tem que ajudar, sim, aos estados. Agora, deputada, rapidinho que a gente já está chegando lá no final, vamos falar um pouquinho de política. PSDB, a senhora está alinhada com o pensamento do PSDB. O PSDB vai ter candidato a governador? Pode ter, Thaisa, pode ter. Nós ainda não conversamos, pelo menos eu não dialoguei, não tive nenhum diálogo interno dentro do partido. Eu acho que primeiro o partido precisa conversar internamente. Né? Eu acho que o ano passado, tudo bem, 2017, mas esse ano, nós estamos num ano onde vai acontecer as eleições, já estamos no ano eleitoral. Então é necessário que a gente converse, claro, sem perder o foco maior do nosso trabalho, não é? Que é votar as matérias que são importantes para o desenvolvimento do Estado, fazer a fiscalização do Executivo. Nós não podemos perder o foco do nosso trabalho em favor da população. Mas, paralelo a isso, nós temos que discutir politicamente, internamente, qual vai ser a nossa posição aqui dentro do Estado. Porque a gente já sabe... Se vamos ter candidatura própria, se não vamos ter candidatura própria, que partidos nós vamos conversar, dialogar, se vamos ter participação na chapa majoritária, não é? Como é que vai ficar a parte proporcional, ou seja, a nossa representação aqui no Estado, em termos de Assembleia Legislativa, nós somos a maior bancada, como é que nós vamos ficar, com quem coligar, enfim, tudo isso tem que ser discutido. Porque, pelo que a senhora está dizendo, não tem ainda uma conversa fechada do PSDB, mas a gente já sabe que tem um empresário Luiz Roberto Barcelos, que já está indo se filiar ao PSDB e que já tem aí um projeto firme para ser candidato a senador. É o primeiro projeto do PSDB? Olha, mais importante do que um projeto de uma candidatura própria do partido é o projeto que nós precisamos discutir para conduzir o Estado, para recuperar o Estado do Rio Grande do Norte. A gente está vivendo a maior crise da história do Rio Grande do Norte. Então, nós precisamos de um projeto de Estado, de um projeto político, administrativo, que possa retomar o desenvolvimento do Estado, que gere emprego, que gere renda, não é?
um projeto que faça com que a nossa economia possa se recuperar, porque na hora que a gente tem salários atrasados, 30% da renda que circula na economia vem do serviço público. Na hora que atrasa, com certeza a economia é prejudicada. Nós precisamos do aquecimento da economia também. Não é? Nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de políticas públicas funcionando bem, a saúde, a educação, assistência, trabalho, emprego e renda. E nada disso está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós precisamos discutir também que projeto político administrativo nós queremos para o estado do Rio Grande do Norte. A deputada Marcimai é candidata à reeleição? Sou candidata à reeleição, sim. Sou candidata à reeleição e graças a Deus, embora estejamos numa crise política muito grande no país, não é? Uma crise de credibilidade, não é? Onde eu tenho chegado, sou muito bem recebida, né? Há uma sintonia muito forte com a população, até porque eu estou nas ruas, estou ouvindo a população. Eu acho que o bom político é aquele também que está sempre próximo da população, para defender também os interesses da população, porque afinal de contas a gente tem um mandato para isso. Queria agradecer muito a presença da deputada Marcimai aqui no Jornal da Noite e alertar, deputada, amanhã pelo jeito vai ter mais confusão lá na Assembleia Legislativa. Acabei de receber aqui uma convocação do SINSP, né, da presidente, assinado pela presidente do SINSP, que deve ser Sindicato dos Servidores Públicos, né, aqui do Estado, convocando todos para estarem lá amanhã às 7 da manhã. Eles estão comemorando que hoje conseguiram barrar a votação. E a ideia é continuar impedindo o trabalho dos deputados lá amanhã, então vá preparada. Eu acho difícil, eu acho difícil essa mudança de comportamento até das pessoas que estavam lá hoje para amanhã. Acho que eles não tem por que eles amanhã chegarem e dizer assim, ok, estamos em paz. Eu não acredito. Eu acredito que amanhã será uma cópia de hoje. Thaís, a gente tem que agradecer, e a deputada também ganhou presente. Haroldo Filho veio aqui, deixou Berma Coconut pra gente, mais um CD de MP3 com as melhores, mais tocadas na 94 FM. Nossa querida